Paz do Senhor a todos, a irmã Helena que está chegando aqui, o Vilmar, todos vocês, paz do Senhor, sejam todos bem-vindos. Nós vamos começar orando aqui pela nossa escola dominical, para que o Senhor fale conosco também na nossa escola dominical, que a gente possa aprender. E hoje nós temos nossa ceia do Senhor às 18h30, lá presencial. Então, não esqueçam de participar lá conosco também. Eu vou estar orando e depois eu passo para o nosso professor Edgar. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, pela manhã, pela noite de descanso. Senhor, primeiramente queremos, ó Pai, pedir para que o Senhor realmente venha estar com o nosso professor Marcelino, repreendendo, Senhor, toda a dor, tirando todo o mal-estar de remédios, todo o mal-estar dessa pedra, Pai, que ela venha ser expelida. Nós sabemos que o Senhor é o médico dos médicos e o Senhor pode agora dar, Senhor, tranquilidade, tirar toda a dor e que a tua vontade prevaleça na vida dele. Te peço por cada um que está participando aqui conosco, nos ouvindo, ó Pai, que o Senhor também venha sondar o coração de cada um, ver as suas necessidades e que o Senhor venha, Senhor, trazer as respostas que estamos precisando. Abençoa o Edgar, que vai nos ensinar, nosso professor Edgar, que o Senhor dê sabedoria, unção, ousadia, para que possamos aprender aquilo que está na tua palavra, como que ela é abrangente, como o Senhor, ela nos enriquece. Em nome de Jesus, abençoa cada um que está aqui e não deixe que nada venha atrapalhar o mover do Senhor sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. 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 Seja bem-vindo, Osmar, Rosângela. Edgar, é com você. Amém. Vamos lá, vamos começar. Como a gente vem estudando aqui nos últimos domingos, né? A gente tem aí que isso, porque aquilo que estava acontecendo. Isso nos facilita muito quando a gente vai a fundo buscando o porquê das coisas, né? É uma coisa até interessante até fazer esse exercício em cada livro da Bíblia, né? Sempre que a gente inicia um livro, quer dizer, antes de iniciar o livro, a gente dá uma pesquisada, dá uma lida em autores interessantes, até mesmo nas explicações das Bíblias de estudo, para comparar também, porque algumas explicam de uma maneira, outras de outra e tal. E às vezes também até considerar aquilo que mesmo Deus está falando naquele momento com você antes de ler aquele livro, né? E tanto que eu já li esse livro numa outra oportunidade, numa outra, e isso, em determinada situação, eu tive um entendimento X, né? Eu estava passando por uma situação, por uma fase da vida, e aquilo tudo fez sentido para mim naquele momento de uma maneira. E hoje, quando eu estava relendo esse texto, isso tudo clareou de uma outra maneira e deu uma outra visão daquilo que é necessário que eu faça como cristão hoje na minha vida, né? Aquilo que eu possa contribuir para o reino de uma maneira melhor, né? Isso que a gente deve buscar sempre, né? Buscar sempre. Às vezes a gente entra na igreja, começa o trabalho e acha que dali para frente já está tudo certo. Não. Eu acho que, não sei se tem algum médico no grupo, mas eu sei que a gente conversa com os médicos, principalmente, né? Professores também, a Débora aí e tal, né? Que representa a classe. Os professores, eles estão sempre buscando se aperfeiçoar. Aí a pessoa fala, puxa, mas eu já sou professor.
Não, mas os alunos mudam, as circunstâncias mudam para serem dadas as aulas, né? Então, tudo isso você precisa se adaptar aos momentos no sentido de entender o que está acontecendo para poder explicar melhor as matérias, para poder exemplificar para as pessoas e para poder ser, né, entendido pelas pessoas que estão à sua volta, né? Os alunos de hoje são diferentes dos alunos de 20, 30, 40 anos atrás. Então, eles precisam de uma dinâmica diferente, ou um entendimento diferente da mesma matéria, né? Como explicar matemática hoje? Como explicar história hoje? Como explicar língua portuguesa? As coisas são dinâmicas. E se você vai explicar como explicava há 20 anos atrás, as coisas começam a não ter sentido na cabeça de quem ouve, né? E aí os textos bíblicos, no meu entendimento, são muito próximos a isso, né? A gente aprende e vai aprendendo, e Deus vai dando direção, estratégias para a gente falar para o povo de hoje, né? Eu não vou agora aprender para falar para o povo de Roma antiga, né? Eu não vou aprender para falar para as mulheres de Roma antiga, eu não vou aprender para falar para os homens das sinagogas, eu não vou, não é isso, né? Mas os exemplos que foram dados por Paulo para falar para esse livro de Romanos, né? São exemplos que servem para os nossos dias de hoje, tendo uma visão de quem são as pessoas que a gente vai atingir com esses textos, quais são as igrejas que você talvez tenha que ajudar, quais são os grupos que você talvez tenha que redirecionar e reorganizar. Que costumes são esses que estão sendo enxertados e que você precisa ajudar para que eles saiam de cena e que Cristo apareça plenamente nesse grupo, né? Então, quando a gente lê Romanos, a gente tem uma visão muito clara do que é a parte das pessoas que eram conservadoras demais ou que tinham a vida baseada naquilo que era mais antigo, naquilo que era tradicional. E aí, aquilo tudo talvez seja um empecilho para que a pessoa consiga entender e levar esse evangelho também para a igreja crescer, né? E aí, hoje a gente vai estar começando, na verdade, não propriamente por uma questão agora do Marcelino, também não tá conseguindo agora trabalhar com esses textos pela questão física aí, né? Momentânea, a gente sabe que se Deus quiser, domingo que vem ele já está 100% aí, né? Sem essa pedreira da vida dele aí, né? Removida já essa pedreira, né? Então, e aí a gente vai começar texto por texto domingo que vem. Como fizemos em Cantares, como fizemos nos outros textos que a gente estudou, né, nos outros livros, né? O livro de Jó, que foi bem legal, foi longo, mas foi muito interessante, né? E eu acho que a questão de a gente estar analisando parte por parte é muito importante, mas é importante com calma, né? O pastor sempre me orienta a igreja que a gente faça sempre tudo com muita calma, dedicação, detalhar, sempre estar observando e sem se preocupar com quanto tempo vamos levar para tudo isso se formalizar, né? Para estar pronto, né? E eu penso que esse livro de Romanos é um livro bastante especial na questão do entendimento do nosso posicionamento diante das circunstâncias, né? É um livro riquíssimo e que é o primeiro, então esse talvez a gente tenha que se dedicar um pouquinho mais agora nessa aula. Vamos gastar essa aula para falar um pouquinho mais da estrutura dele, um pouquinho mais do que estava acontecendo, para que quando domingo que vem a gente começar com passo a passo os textos, a gente já tem uma visão, eu ouvi isso já, eu já ouvi isso na aula passada, eu já li, eu já estou seguindo mais ou menos aquilo que eu estou entendendo agora, né? E talvez até domingo que vem os irmãos já deem uma lida, vão lendo Romanos, releiam, pensem um pouco, vão refletir em alguns textos. Isso é interessante quando a gente chegar na aula que vem, está todo mundo no mesmo passo do livro. Pode falar, Débora. Deixa eu abrir aqui. É interessante, né? Como você falou, cada vez que nós estamos estudando é um novo aprendizado. Eu já estudei o livro de Romanos com o próprio professor Edgar, e eu lembro que na época foi tremendo, maravilhoso. E hoje
Nós vemos, inclusive, com a pandemia, como as coisas mudaram, né? A forma de ensinar, a vontade de aprender de alguns e outros que mudaram também completamente. Então, seria bem legal se nós pudéssemos, durante a semana, lermos pelo menos uns 2, 3 capítulos de Romanos, né? E ler, pegar palavras-chave. Se tiver dúvida, já anota num caderninho, no separado, para quando a gente, domingo que vem, começar a leitura, você falar, eu sei que o Marcelino está falando, isso aqui, o Edgar está falando isso, nossa, não tinha entendido dessa forma. É muito diferente quando a gente faz a leitura antes, né? Eu estou fazendo uma nova pós, estou fazendo mais 2 pós, graças a Deus, quarta agora eu termino uma, e vou terminar outra em janeiro, que é neuropsicologia, tá tremendo, assim, a forma que a gente vê que é o nosso cérebro, e a gente vê como que é interessante quando você lê antes, e a palavra do Senhor, ela é rica, cada vez que você vai lendo, você vai aprendendo, e Deus tem usado aí os nossos professores para aumentar os nossos conhecimentos. Então, o desafio que eu faço aqui para todo mundo, leia o livro de Romanos essa semana, pelo menos um capítulo 1 e o 2, aí, se conseguir até o 3, mas lê, de ver palavra-chave, de pesquisar, e aí vocês vão ver domingo que vem, quando eles começarem a falar do capítulo 1, como salta nos nossos olhos, como assim a gente... Parece que a gente está comendo mesmo, assim, se deliciando naquilo que nós vamos estar aprendendo. Também, legal. Isso faz parte mesmo do nosso crescimento mesmo, né? A questão mesmo. Eu já acho que eu já contei isso, mas o reverendo Josué, que era que trabalhava com a gente, ele contou, estava o outro tradutor também da Bíblia, que trabalhava com a gente lá na Sociedade Bíblica, ele contou também que depois, acho que eu contei essa história algumas 3, 4 vezes, mas foi muito significativa para mim. Ele, aos quase 90 anos de idade, depois de ter lido a Bíblia mais de 50 vezes, de ter estudado todos os originais, de ter trabalhado nas traduções, né, na renovação dos textos ali, da atualização dos textos, né, ele com quase 90 anos, ele ao ler um texto do Evangelho, ao ler um texto da Bíblia, que ele já tinha lido 50 vezes, estava lendo, a mulher dele que contou isso para a gente, a esposa dele que contou. E ele chorou, ele estava chorando copiosamente, 90 anos, chorando, lendo a Bíblia, chorando, e ela perguntou o que aconteceu, né? Né, impactou tanto a sua vida, né? Ele teve uma revelação de um texto que ele já tinha lido 50 vezes, e Deus falou com ele naquele texto, novamente. E ele estava vivendo os seus plenos 90 anos de idade, né? E quando ele leu aquele texto com 85, leu aquele texto com 84, leu aquele texto com 25 anos, ele leu de uma forma diferente, né? Deus falou de forma diferente. E ele lendo ali com 90, já logo em seguida, depois ele faleceu, tal, alguns anos depois, 2 anos depois, tal. Mas naquela época, aquilo fez tanto sentido para a vida dele que emocionou ele. Então a pessoa fala: eu já li a Bíblia. Eu já li esse texto 20 vezes, eu já vi isso aí. Deus fala todos os dias, talvez com o mesmo texto, de novo. Mas Deus está me falando, pedindo me leia esse texto de novo, leia de novo, sabe? Chama atenção, eu preciso ler de novo Salmo tal, eu preciso ler de novo tal livro. E isso faz parte dessa coisa de Deus estar falando com você o tempo todo, né? Nas escrituras. Isso faz sentido para a gente. Passa a fazer mais sentido quando a gente deixa que o Espírito Santo mesmo conduza essas leituras bíblicas, né? E não uma leitura mecânica. Leitura mecânica a gente pode fazer de qualquer livro, né? Mas a Bíblia é diferente, a palavra viva é diferente, ela é viva no sentido de estar atualizada todos os dias. Amanhã ela é nova. E segunda-feira, terça-feira, ela é muito mais recente ainda, tá mais fresquinha ali nas nossas mãos, né? Então isso é interessante. Mas vamos entrar um pouquinho em romance, senão a gente não vai, daqui a pouco acaba, a gente só comentou, né? Mas é legal, isso emociona a gente ao falar do texto, né? Uma coisa que para mim me dá. Eu gosto muito de falar porque isso eu fico imaginando Paulo, né? A gente está falando hoje, né, em 21 aqui, mas Paulo estava lá em 60, em 50 e poucos depois de Cristo, lá, e escrevendo tudo isso e está emocionando a gente hoje, né? Isso é muito legal, né? Isso é muito interessante para a gente, né? Como a palavra de Deus, ela não, ela é atemporal, ela não está ligada a tempo,
né? Nossos netos vão ler essa palavra e vão falar, eu acho que meu avô leu isso, eu não lembro, meu bisavô leu isso, vamos dizer, meu bisneto, né? Eu acho que ele leu isso. Eu não sei se ele ia na escola bíblica, mas eu acho que ele leu, sabe? Então a gente começa a pensar isso tudo, né? O quanto isso vai perpetuar pelas gerações e gerações, né? Então vamos lá. Em Romanos, a gente tem ali, é um livro, por ele ser ali um livro denso, um livro longo e significativo, né? No sentido de que ele não está em primeiro lugar só pela complexidade, pelo tamanho do texto e nem por uma questão de data, nem de nada. Ele está ali também, ele está bem colocado por uma questão de quanto ele é significativo para tudo isso que está acontecendo, né? Imagine que Paulo está escrevendo uma carta para um povo que seria um povo de onde estaria por exemplo, a capital do grande império, né? Os romanos estavam espalhados, mas ali ele estava escrevendo por uma região que era de Roma mesmo, onde eles estavam ali vivendo uma situação em que judeus tinham lá a participação deles ainda muito próxima, muito presa na Torá, muito presa nos velhos costumes, né? E que isso influenciava a maneira de ser de um cristão daquela época, e Paulo estava redirecionando tudo isso, né? Então ele tem ali, nós vamos ter numa introdução desse livro algumas coisas bem interessantes. Por exemplo, ele vai falar que todos precisam da salvação. Isso é o princípio do livro ali. Ele anuncia para os judeus e não judeus, principalmente ali para os judeus, né, que todos precisam dessa salvação, né? Isso já nos exemplifica o que fazer hoje ao falar para se falar, puxa, eu estou falando para alguém que é espírita, para alguém que não tem religião, para alguém que é católico, para alguém que é evangélico, para alguém que é. Porque a gente fala até tem evangélico que às vezes não está muito bem situado, né? Às vezes tem que falar para alguém que tem uma religião oriental diferenciada, tal. Todos precisam dessa salvação, então anuncie a todos. Ah, mas aquele lá não que eu vi. Anuncia ele. Você fez o seu papel e o Espírito Santo vai fazer o outro lá na frente, vai fazer o papel dele, vai convencer de que aquilo é interessante. Então, anuncie. Essa é a sua, né? Essa é a sua posição como cristão, tem que ser, né? Esse é o tempo, né? Então você tem ali anunciando essa salvação. E logo em seguida tem uma parte ali do 3, 9, 20, mais ou menos ali, eu não vou detalhar, mas eu já estou dando um corpo para o livro, que fala que todos são culpados, né? Todos têm a questão mesmo do pecado. Os judeus se consideravam numa situação de não, nós somos judeus e por isso somos o povo escolhido por Deus. Não, todos são culpados, todos cometem erros, todos são pecadores, no sentido de cometer pecados, e foi anunciada essa salvação de uma forma em que, ao você pedir esse perdão, né, você é perdoado, então, quer dizer, você começa a mostrar para esse povo que eles também têm esses defeitos, eles não são um povo totalmente imune a esses problemas, né? Você não se considere um evangélico porque eu estou na igreja participando e na escola bíblica, isso e aquilo, outro. Você não tenha essa margem para esses erros, para essas escorregadas, para esses problemas. Então, não se considere o grande super-herói cristão. Não. Você comete erros, você tem falhas, você é frágil em determinados setores da sua vida, você tem aquele cantinho lá que você é mais frágil e aquilo você precisa tomar mais cuidado. Então, sempre observar, né, isso tudo. Paulo também, ele nesse livro, ele vem contando como Deus salva as pessoas, a forma em que Deus salva as pessoas. Ele anunciou isso tudo pelo meio da fé, né? Ele veio anunciando essa fé necessária em Jesus Cristo, essa fé. Então, ele veio anunciando para um povo que estava preso a templos, a objetos, a circuncisão, alimentos, a formas de se cultuar a Deus, e isso não era aquilo que Paulo anunciava, essa fé que salvava as pessoas, essa necessidade de Cristo na vida deles, né? Para que isso tudo que era o mais importante para eles deixasse de ser o super importante, né?
Hoje em dia, algumas igrejas ou algumas doutrinas aí anunciam os templos e os espaços e os objetos que tem na igreja como os mais importantes. E, na verdade, a gente tem que focar Cristo. Cristo é o mais importante ali dentro. Se a igreja não tem teto, Cristo ainda é o mais importante. Se a igreja não tem som, Cristo é o mais importante. Se a igreja não tem piso, Cristo é o mais importante. Se não tem igreja, no sentido de templo, Cristo é o importante. Então, mostrar para esse povo judeu que tinha os templos como mais importantes, que não era isso que era o fundamental, né? Ele não habita entre as paredes só, né? Ele habita em nós, né? Nós somos a igreja. Então, mostrar para esse povo que é judeu, ou para as pessoas que estão à nossa volta, que não é o templo. Não anuncia, olha, sabe aquela igreja bonita? Ela pode ser bonita, mas não é aquilo que é o fundamental. Ah, eles têm, sabe aquela igreja que canta bonito? Não é isso fundamental, né? Fundamental é a mensagem que é passada lá dentro, né? Naquele espaço, que seja na praça, na igreja, na casa, num cantinho onde você se reúne com alguém. Então isso é importante, né? E aí, Paulo fala também dos exemplos que ele deu, ele vai exemplificar Abraão, então ele fala, então sempre que você vai falar do evangelho, você também puxar um pouquinho daquilo que é, entender quem vai ouvir esse evangelho e também exemplificar com coisas que fazem sentido para essa pessoa. Então Paulo falava de Abraão, e ele dava sentido e corpo àquilo que ele falava, dava estrutura. Ele falava do Velho Testamento de uma forma em que aquele povo de romanos ia entender, aquele povo romano ia entender, né, de uma forma mais clara, porque fazia muito sentido o Velho Testamento para eles. E baseado nesse Velho Testamento, Paulo anunciava aquilo que estava se cumprindo, que eram as coisas de Cristo. Então ele falava de Abraão, ele vai falar no capítulo 4, no capítulo 4 ele vai falar, em capítulo 4 ele vai falar numa questão mais clara sobre o Velho Testamento, exemplificando, né? Ele também, ele vem ali falando da nova vida, né? Da nova, isso é legal, essas barreiras, ele quebrou barreiras, o Vilmar está comentando ali, ele veio a quebrar essas barreiras que o Antigo Testamento formava em relação ao Novo Testamento, a nova aliança, a nova vida, né? Então, Paulo veio a abrir os olhos daqueles que estavam presos com essas barreiras do Velho Testamento. Exemplificando para os dias de hoje, abrir os olhos daqueles que estão presos nas doutrinas muito fortes, ou presos em muitos costumes muito antigos, e que às vezes não tem sentido, não tem base bíblica, né? São é bom que você tenha alguns, né, alguma sequência, lógico, precisa, né, mas que você não venha a ter a isso, né? Cristo é nosso foco, né, sempre. E aí ele veio anunciando uma nova vida, uma união com Cristo, essa, ele vem falando, né, de como fomos aceitos por Deus, né, de como somos livres do poder do pecado nas nossas vidas. O poder do pecado não é mais aquele que vai dominar, aquilo não vai dominar mais, porque ao confessarmos os pecados, nós vamos ficando livres desses pecados. Então, Paulo veio anunciando essa liberdade, né, esse pecado que é jogado de lado e agora seguindo para essa vida, né, essa nova aliança, né, livres desse domínio da lei, né? Ele veio anunciando para esse povo que estava preso à lei que vocês estão livres desse domínio da lei, agora estamos pela graça de Jesus. Então houve um anúncio ali, houve uma proclamação do evangelho de Cristo, né? Que é o que talvez a gente talvez não tenha se preocupado tanto hoje em anunciar esse evangelho, né? Esse evangelho é o que libertava das leis daquela época, liberta hoje dos costumes, dos maus costumes de hoje. Esse evangelho que vem e que a gente tem que anunciar fortemente, é Cristo, constantemente Cristo, que ele tem que ser a figura principal, aquele que liberta, né? Débora? Oi, Edgar. Então, aqui nós já estamos aprendendo alguns pontos que eu acho que são importantíssimos a gente ressaltar, né? Até o Vilmar também está escrevendo lá no chat, que primeiro que Jesus veio para todos e nós temos que falar desse Jesus, independente da religião. Às vezes nós cristãos a gente começa a viver dentro do nosso clã, dentro do nosso mundo, né? Eu vivo com os cristãos e na realidade nós temos que falar de Jesus para todos.
né, para todos. Inclusive, você citou que pessoas que vão à igreja, mas que muitas vezes não tiveram aquele encontro verdadeiro com Deus. Então, sim, uma das coisas que eu estou meditando aqui, conforme está falando, nós temos que falar de Jesus na nossa casa, os nossos filhos, porque às vezes nossos filhos estão indo até a igreja, mas não tiveram uma conversão com o Senhor. Então, começando na nossa casa, com o nosso testemunho, né? Muitas vezes não é tanto de falar, mas é com o nosso testemunho. Temos que falar de Jesus para todos. O segundo momento que eu vejo aqui, que nós temos, porque lá na igreja, quando nós estamos lá reunidos, nós estamos ali para adorar, engrandecer o nosso Deus. Só que para eu falar de Jesus, eu preciso trazer essas pessoas para ele. E então, quando a gente pensa que cristão tem que conviver só com cristão, na realidade, eu tenho que ser a luz. Amor, vai acabar a bateria, pega para mim. Então, eu tenho que ser a luz no meio dessas trevas. Então, lá no meu trabalho, onde eu não estou dentro da minha igreja, dentro, né, do meu mundinho ali, fácil de trabalhar, eu tenho que ser a luz. E, às vezes, é onde é difícil. É onde eu tenho que me comportar, é onde que eu tenho que mostrar o testemunho, eu tenho que demonstrar o caráter de Cristo na minha vida, numa festa, na família, quando eu estou no mercado, quando eu estou no trânsito, quando alguém me fecha no farol. Nesses momentos eu tenho que demonstrar Jesus. Primeira coisa que a gente está aprendendo, que não é muito fácil. Segunda coisa, que sobre as leis que você está falando, né? Acho que foi até o Osmar, o Vilmar, que colocou que veio para quebrar alguns tipos de barreira. Então, eu acho que é bem legal também a gente ressaltar isso e que nós vamos estar aprendendo sobre isso, e eu acho que já é um chamamento para nós que estamos aqui acordarmos e falar, olha, temos que falar desse Jesus para as pessoas. Temos. As pessoas estão sedentas, as pessoas estão, assim, abertas. A gente precisa falar de Jesus para essas pessoas. Alguém mais falou que queria falar? Não sei quem era. Você, Vilmar? Eu queria falar, mas você acabou falando aí também. O que eu achei interessante é os assuntos, né, os temas. Esse dia a Natália pregou sobre propósito. Depois a gente estava conversando aqui, eu levei uma palavra de abertura aí que é conversão. Antes, né, da Natália, a irmã falou que a gente tem que estar... Lembra que ela deu exemplo das raizinhas lá, que a gente tem que estar arraigado, pegando, né, se alimentando de Cristo. E em seguida o Marcelino veio com a palavra de renovo, né, de a gente nascer de novo, né? Então, tudo vem a calhar aqui com o ensino de Romanos, né, que tinha... Também eu vejo hoje aí que quando eu falei de barreiras, a gente nota que as barreiras são as mesmas. Ele ia pregar para Romanos, tinha muita mistura de culturas, né? Porque, eu não sei, talvez o Edgar possa explicar melhor aí, que os romanos, eles conquistavam e deixavam aquelas civilizações ali, aquelas culturas, eles faziam aquela... Como que perdi a palavra, que é o sincretismo religioso, né? Eles colocavam, então misturava muito. Hoje, quando a gente vai falar de Cristo, vai falar do Evangelho, a gente tem muito, hoje é tudo relativo, né? Mas isso é no seu ponto de vista, é porque você é cristão, você pensa assim. Se você fosse de outra crença, você ia acreditar em outras coisas. E Paulo estava pregando, né, justamente nessa mistura de crenças, de religiões, embora eles estavam ali na Torá, tinha todo o Velho Testamento, né? Então as barreiras, pelo visto, continuam as mesmas ainda. E seria isso, né? Só para complementar. Sim, é legal. As coisas são muito dinâmicas, né, na vida da gente. Às vezes a gente não percebe, né, o quanto a gente está relaxando nesse tipo de coisa, né? No quanto a gente está relaxando no levar o evangelho, no quanto está relaxando em falar de Jesus, né? A gente começa a achar que está tudo bem e começa a se amoldar e a ficar mais quieto na igreja.
e agora eu vou deixar. Não, a gente tem um papel importantíssimo, cada um, é uma coisa muito individual, né? E Deus está falando para cada um individualmente. Você precisa falar de Jesus, você. Ah, mas a igreja não dá apoio, não sei quem, não dá não sei o quê. Você precisa falar de Jesus. A igreja somos nós, que quando juntos, né, somos mais fortes, né, no sentido de, né, mas que a gente pode falar individualmente, com uma, duas pessoas, três, né, não é assim, eu quero falar para 30 mil pessoas, pode, mas não é, não precisa ser exatamente para 30 mil, você pode falar para o seu vizinho, para o seu filho. Mas meu filho já vai na igreja, às vezes ele não falou, não ouviu de você, né? Seu filho já ouviu alguma coisa? Ó, meu neto, por exemplo, estava pensando agora, meu neto e minha neta. Eu não costumo falar de Jesus para eles, porque eu já acho que eles vão para a igreja. Eu já acho que meu filho fala, que minha nora fala. Mas por que que eu nunca falei? Será que não vai surtir um efeito diferente na vida deles se eu falar de Jesus? Né? Então, o exemplo do vô falando, né, pode ser diferente. O exemplo do Vilmar falando para um sobrinho dele, da Helena falando para um vizinho, da Rosângela falando da Ângela falando lá para o vizinho ali do apartamento do lado, não sei o que e tal. Então, o impacto pode ser diferente, né? Então, assim, não se atenha só a falar dentro da igreja, que agora estou aqui pregando, agora eu estou num grupo de. Não, isso faz parte, mas não é só o que você precisa fazer como cristão. Né? Edgar, Fale. muitas vezes, eu estive conversando com a Débora esses dias, a gente pega uma pessoa, evangeliza, aí a pessoa vai, depois a pessoa pega e pisa na bola, faz um monte de coisa, e não sei o que, e papapá. Aí você tem que falar do amor de Jesus para ela novamente, tem que estar junto com ela. E eu sinceramente, dessas últimas vezes que está acontecendo comigo, estou sentindo um pouco de dificuldade, sabe? Então, mas você está falando, a gente tem que estar sempre falando do amor de Jesus, entendeu? Sim. Aí, prova, puxa vida, eu já falei, eu já fiz, estou pisando na bola e tá, agora, sabe? E a gente tem que estar aí. Tive um pouco de dificuldade, porque pedir para a Débora me ajudar em oração, né? Débora sabe. Então, mas eu não tenho que pensar, que nem, talvez eu tenha que falar para o Fabiano também, que não está indo mais na igreja, não está indo nem no presencial, nem nada. Talvez eu tenha que falar para ele novamente de Jesus, né? Mas é que nem você falou, a gente às vezes conversa, mas talvez a gente nem tenha medo de ficar falando, uma hipótese, e a pessoa se chatear, e a pessoa ficar, não quero, não sei o quê. Mas a gente tem que insistir, né? Você está falando isso daí. Mas a gente tem, assim... Helena, a gente fala para as pessoas de Jesus, talvez fale de novo, comente de novo, mas o Espírito Santo, né, vai fazer isso que a gente está querendo, talvez, fazer por insistência, né? Talvez a gente fale, e aí o Espírito Santo fala, quando é que eu posso entrar? Quando é que eu posso fazer a minha parte? Você vai dar um tempo que eu vou fazer a minha parte. Sabe, eu estou sendo um pouco duro agora, assim, estou comentando de uma maneira meio dura, mas é como eu sinto, sabe? Deus está falando comigo, você entende? Deus está falando comigo. Agora, na família está muito triste, porque a gente tem um primo que mora em Piracicaba, eu estou me emocionando. Ele mandava mensagem para mim todo dia. E mandou mensagem para mim no sábado. E ontem ele foi enterrado. Uma semana ele ficou doente, foi um rapaz forte, saudável, era árbitro de futebol, e ele simplesmente sentiu mal uma dor de cabeça que ele já tinha, e pelo que eu soube, é um líquido que derramou, e ele não teve chance, ele foi para a UTI e ele entrou em óbito, né? Então, eu não via ele, só falava com ele pelo WhatsApp. Mas, muitas vezes, a gente perde a oportunidade de falar de Jesus para as pessoas. E eu estou vendo que as coisas estão acontecendo muito rápido. Ele tinha apenas 46 anos de idade. Deixou uma família. Eu estou triste, porque ele fez parte da minha vida. Ele foi um menino que foi na minha casa. No mesmo tempo que eu não era cristã, ele era um menino que frequentou a minha casa. Eu frequentei a casa dele, eu vi ele crescer. Então, o Reginaldo, hoje
esses dias eu estou bem aborrecida, bem triste, eu sei que Deus, ele está, não sei, que Deus é que sabe, né, para onde ele foi, que Deus é que sabe, que é católica, então Deus é que sabe, eu não sei de nada. Então, as coisas estão acontecendo muito rápido, não dá mais tempo. Então, aí, Deus está falando tremendamente comigo, muito comigo. Não sei se está acontecendo com os irmãos aí, mas comigo está. Porque muitas vezes a gente se acomoda e não fala de Jesus. Tem um rapaz aqui tem um rapaz aqui na porta de comida, né? Ajudei ele, mas peguei um panfleto para ele, convidei ele para ir na igreja. Então, é isso que eu tenho que fazer. Não é só levar o alimento ali na rua. É levar um panfleto, levar a palavra, falar para ele que Jesus está ali para socorrer ele. Então, eu creio, nessa manhã, Deus está falando muito. Deus tem falado, então você falou. A gente lê a Bíblia e Deus nos renova. Agora, a escola bíblica, hoje, Deus está falando tremendamente comigo. A Débora sabe que eu conversei com a Débora sobre isso que está acontecendo comigo. Mas, não preciso expor, mas Deus, assim, sabe? Nossa, tudo que eu precisava ouvir hoje, tudo. Eu precisava ouvir. Quando a gente está disposto mesmo a, né, se você se dispõe, você deixa a sua vida, né, nas mãos de Deus, tal, e realmente que Ele faça, né? Você vai falar no momento certo e você vai saber quando deixar que aquela pessoa vá refletir sobre tudo aquilo que você falou. E aí é ela e Deus, Espírito Santo agindo, ela e Deus. Você cumpriu a sua parte, você anunciou, você falou, você até falou de novo, e você falou de novo, né? E aí a pessoa ouviu e falou, puxa, isso deve ser muito importante para Helena, porque ela já me falou 3 vezes, né? Então, assim, chega uma hora, aí o Espírito Santo fala, agora comigo, agora deixa que eu vou fazer, e agora eu vou tocar nessa pessoa, porque ela já ouviu e ela já está pensando, já está ali na cabeça dela, puxa, eu preciso mudar, isso do jeito que está não está bom. Então, de repente, naquele momento, ela falou, Deus, eu preciso mudar, me ajuda, tal, e aí Deus vai falar, e vai fazer, e vai começar. Então, o Às Espírito vezes Santo no último convencendo, instante de vida, né? No último momento ali, ela aceita, ela lembra e ela aceita. Às vezes a gente quer fazer, Helena, a gente quer fazer o papel do Espírito Santo. Eu estou falando isso por experiência própria, eu e o Edgar. Às vezes a gente quer fazer o papel do Espírito Santo e não é nossa função. Nossa função é falar. Agora, o convencer é o Espírito Santo que vai convencer. E no momento dele, a gente não sabe qual vai ser o momento. De repente, ali no leito de morte, que Deus vai convencer. Aconteceu comigo, várias pessoas, no leito de morte, da pessoa aceitar. E você já tinha falado antes tantas vezes, mas ali no leito de morte, que a pessoa realmente vai reconhecer, né? Então, a nossa função é falar. E o Espírito Santo é de convencer do Espírito Santo. Convencer o Espírito Santo. E a gente também, é que vocês já falaram também, é o exemplo, né? Nós temos que dar exemplo. Onde nós estivermos, nós temos que ser o exemplo. Nós somos o bom perfume de Cristo, nós temos que ser a carta, né? A carta que as pessoas vão ler, né? Como a palavra fala também. E dar o exemplo em todos os instantes. Mesmo quando a situação for contrária, nós temos que ser o exemplo onde nós estivermos. No trabalho, ou na faculdade, ou na igreja, ou em casa, ou com a vizinhança, seja lá onde for. Ou mesmo uma festa com a família, a gente tem que ser o exemplo. Né? Amém? Amém, viu, Edgar? E não podemos esquecer que a Bíblia fala que a palavra de Deus nunca volta vazia. Então, quando você fala, isso que a Rosy falou, não dá para contar as experiências, mas é uma verdadeira, isso é verdade. Você fala hoje para a pessoa, nem se for 1 minuto, 1 segundo antes da morte, o Espírito Santo vai fazer ele relembrar, e assim eu creio, e aceitar Jesus. Então, por isso, continue falando. Quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. A nossa função é falar, e ele faz a obra. Né? E outra coisa que falar que nós somos o perfume de Cristo. Mas por que é o perfume de Cristo? Quando nós chegamos, o perfume de Cristo é coisa gostosa. Aquele perfume gostoso, quando você vê, mas que cheiro gostoso, né? Então, você é o perfume de Cristo. Quando você chega, as coisas mudam. Talvez a gente não imagina a mudança que acontece quando você chega com o perfume de Cristo ou com Cristo. Então, Helena, a palavra de Deus não volta vazia. Pode falar. Ah, mas eu não vi a transformação. Vai ser transformado. Nem se for 1 segundo antes da morte, Deus vai fazer a obra. Amém?
Você plantou a semente, né? Tá lá, uma hora ou outra ela vai germinar. Às vezes algumas sementes demoram um pouco mais, né? Algumas demoram um pouco menos, mas... Um exemplo só que todo mundo já conhece, quem é da igreja mais antiga conhece, foi o exemplo do meu pai. Eu era convertida já há tanto tempo, tantas vezes eu tentei falar alguma coisa, mas o meu pai só no leito de morte, ali no último instante, né? E Deus preparou para que eu tivesse ali para ver aquilo, né? Para que eu tivesse a certeza que ele estava com o Senhor. No leito de morte, ali no último instante, Deus, ele levantou a mão para o Senhor, né? Já estava em coma, né? Ele estava em coma, não estava se mexendo, mas no último instante ele conseguiu, acho que os últimos fôlegos de vida, ele conseguiu levantar a mão para o Senhor, quando eu pedi para ele. Então, assim, às vezes você está ali falando, né? E você não vê aquilo durante a vida, mas ali no último instante Deus faz a obra. Amém? Amém. Bom, a gente tem aí, a gente começa a pensar, né, em quanto isso já aconteceu nas nossas vidas, né? Quantas cenas que a gente tem aí na nossa mente aí, né, de momentos em que o Espírito Santo foi, né, aquele que fez esse convencimento de que a pessoa tinha lá alguma pontinha ali dentro e falou, é isso aí para minha vida, pronto, estou salvo, morreu, sabe? Então, as coisas são assim, né, na vida do cristão, e talvez a gente tenha que entender, talvez, um pouco mais, ou pelo menos refletir mais sobre isso, que é individual a coisa, é muito individual. Você não consegue abraçar e falar, eu vou levar todo mundo para a salvação sem que eles que estão juntos aqui se convençam disso, né? Eles precisam estar convencidos disso, que isso é para eles, né? E aí é o que vale, né? É o que vale. Bom, vamos seguir aqui. Eu estava pensando eu fiz umas anotações, mas como a gente já mudou aqui, eu vou seguindo no meu raciocínio, talvez não tão lógico assim. Nós tínhamos ali o domínio, a gente estava falando do domínio do Espírito Santo, da lei, né, que eles estavam dominados pela lei. Nós tínhamos também a liberdade do Espírito Santo, né, livres por esse poder do Espírito Santo. Então, assim, ele anunciou para esse povo a liberdade que a gente tem, né, pelo poder do Espírito Santo, né, de adorar a Deus, a liberdade de poder também estar, né, depois de Jesus, agora poder também estar falando diretamente com o Pai de uma forma, né, então ele foi anunciando isso para um povo que não tinha essa noção, ou que isso não era não era muito claro para eles, né, às vezes as pessoas ainda de outras religiões, elas não têm isso muito claro, de que elas podem falar com Deus, né, e que elas precisam de intermediários ali, né, de imagens, de espaços, de coisas, de movimentações diferentes para poder falar com Deus. E não, nós vivemos pela graça e vivemos ali depois da morte de Jesus esse rasgar do véu. Então a gente fala direto com Deus, a gente tem essa possibilidade hoje, mostrar isso, ele veio mostrar isso para aquele povo que ainda não conhecia essa bênção, né, para todo mundo e que eles não estavam entendendo, né? Então veio mostrar tudo isso. Ele veio também mostrar essa vitória que a gente tem em Cristo, vitória sobre tudo isso que a gente passa nesse mundo, né? Essa vitória garantida por quem está com Cristo. E aí muito mal entendida essa vitória, eu penso sempre, muito mal entendida. A gente, no mundo em que a gente vive, vitória é ter 3 BMWs na garagem, 18 apartamentos não sei aonde, 75 empregos, não sei quantos. Sabe? Não é isso, essa vitória. Essa vitória pode ser dada por uma pessoa muito simplesinha, né? Essa vitória pode ser dada por uma pessoa que está morando numa taperinha, sabe? Que está morando ali e que essa é a vitória, não é a vitória que a gente está acostumado no mundo. Essa vitória é muito confundida na igreja, né? Eu tive uma vitória. Pode ter essa vitória. Deus te dá essas coisas, te dá essas condições para viver melhor e para abençoar por isso mais pessoas, né? Usar de um apartamento na praia, de um sítio não sei aonde, de um emprego, de um carro, de uma saúde. Usar da saúde que Deus te dá, que isso é uma vitória, para levar essa palavra para muitos. Usar esse carro que você tem para que alguém que vá de carona com você ouça essa palavra. Usar esse carro que você tem para que quando você estacionar no lugar correto, né? E para você respeitar o próximo que está no trânsito, de alguma maneira, por alguma possibilidade, você fala, Deus abençoe. Ele está usando esse seu carro, está usando essa capacidade de dirigir,
está usando essa capacidade que Deus te deu. Então, a gente está sempre... Tá 10 minutos para acabar, hein, gente? Não me deixa eu passar. E aí, então, ele vem com essa liberdade do Espírito Santo, ele vem com essa vitória, né, por meio de Jesus Cristo. Cristo te dá essa vitória. Então, entender tudo isso, né, que foi conquistada. Essa vitória é sua. Você está em Cristo, você já está na vitória. Essa vitória não, já é sua, porque você está em Cristo. Mantenha-se em Cristo, focado em Cristo, e a vitória é garantida mesmo. Não é chavão cristão. Ela é garantida. Você tem a salvação, que é a vitória, e você tem a vitória sobre esse mal do mundo. Mesmo que você tenha a impressão, mas ele está tomando conta de onde eu trabalho e tal, mas você já está nessa vitória, você vai superar isso e vai levar muitos a sair dessa condição. Então isso é legal, né? Outra coisa que ele veio também anunciando o plano de Deus para o povo de Israel, né? Então aquele povo, que o povo de Israel, que era o povo de Deus, né? Ele veio a reforçar isso tudo, ele veio a dar direção. Paulo veio nessa carta de Romanos a dar uma direção de como seria uma vida cristã. Como seria uma vida cristã. Então, lendo Romanos de ponta a ponta, relendo, lendo de novo, pela 5ª vez, 6ª vez, 7ª vez, possivelmente você vai melhorar na vida cristã. Possivelmente. A nossa igreja, a igreja do lado, a igreja do outro quarteirão, a outra no outro bairro, ela peca por não conhecer a palavra. Eu não tenho a menor dúvida. Eu peco por, às vezes, não me lembrar da palavra. Eu peco por não me lembrar da palavra, porque se eu tivesse muito enraizado, muito fortemente a palavra de Deus, Romanos, não estou falando toda a palavra, Romanos, eu já teria uma postura diferente como igreja. Eu já teria uma postura diferente no mundo, né? Eu estaria falando com aqueles que estão fracos na fé, porque possivelmente eu estaria mais forte na fé, e eu estaria ajudando aqueles que são fracos na fé. Que aqueles que estão começando, aqueles que estão fraquejando, aqueles que estão errando, aqueles que estão cometendo erros, mesmo na fé, mesmo na mesma igreja, aqueles que estão professando a mesma fé que você, mas de uma forma fraca, porque talvez não estejam entendendo a essência dela, né? E talvez estejam se dispersando por comentários, por besteirinhas na igreja, por bobagens que não têm a ver com o evangelho, com a essência do que seria estar na igreja, né? Então, a gente tem essa função de se fortalecer nessa fé e ajudar os fracos da fé. E Paulo veio falando tudo isso em Romanos, ajudando aqueles que estavam fracos na fé, né? Então, ele também encerra essa carta com uma oração, né? Uma saudação àquele povo que ele estava mandando a carta, e ele ora, né? Uma oração de louvor. Você vai ver lá no 16, a gente vai chegar a isso daí na próxima aula, com muita, né, não vamos chegar na próxima aula, mas vamos chegar a esses textos, né, possivelmente um tempo mais para frente aí, mas falando dessa oração de louvor a tudo isso, né, essa saudação a esse povo e o louvor. Então é uma carta muito completa, onde fala da vida da igreja, onde fala do Espírito Santo, onde fala de Jesus de uma forma essencial para as nossas vidas. Então, isso tudo é muito forte, é muito completo e é muito complexo também, porque não é fácil, né? Eu tinha selecionado, não dá mais tempo, mas a gente tem aí as frases mais chaves que a gente repete o tempo todo na igreja, né? Eu anotei aqui, não dá tempo de falar, como diz o pastor, ele faz a pregação e às vezes não dá tempo de completar pelo tempo, mas a gente tem que... Paulo falou do templo do Espírito Santo, unidos no mesmo pensamento. A gente fala, não se glorie nos homens. Eu anotei aqui, todos pecaram, onde superabundou o pecado, onde abundou o pecado, superabunda a graça, e onde o Espírito Santo intercede, né, por todos nós, nada pode nos separar do amor de Deus, sabe? E aí vai, né? Romanos é muito forte, a gente fala o tempo todo de Romanos. Eu acho que nós temos 6 minutos aí, eu estou pensando talvez em não ir muito à frente, mas falta isso seria 5 assim, minutos. 5 minutos, né? Talvez a gente possa até falar um pouco mais, porque a gente tem aí uma carta que nos posiciona de uma maneira muito interessante, onde ele fala, onde ele vai nos direcionar a falar muito. Eu anotei aqui algumas coisas,
agora rapidamente não vai dar para falar tudo isso. Não vai dar para falar agora. Mas a gente vai ouvir falar sobre ressurreição, sobre aquilo tudo que Jesus significa, né, para as nossas vidas, e aquilo tudo que a gente vivia e aquilo tudo que a gente pode viver de uma forma muito mais plena, né, do que vivia. O cristão daquela igreja não estava vivendo de uma maneira plena, como nós não vivemos. Amém, Edgar. Falta 3 minutos. Vamos orar. 5 minutos. Olha, que vem, vai ter mais 2. Vamos lá. Então, eu acho que, assim, agora nos próximos passos é detalhar esse livro e a gente vai bem, se Deus quiser. Sim, falei. Vamos lá, senão vai encerrar, né? Vamos lá. Pastor, é com você, pastor. Amém. Vamos orar, então. Não esquecendo que hoje é ceia do Senhor, né? Entrega dos dízimos. E é momento de muito louvor ao Senhor, de muito agradecimento por tudo que Ele tem feito. E é muito importante nós estarmos presentes, né? Porque o culto da ceia, todos os cultos são bens, mas o da ceia é algo maravilhoso, é a oportunidade que Deus dá para nós relembrarmos aquilo que o Senhor Jesus fez por nós. Amém? Pai amado, eu quero, em nome do Senhor Jesus, abençoar todos que participam da Escola Bíblica Dominical. Quero abençoar, em especial, nessa manhã, a vida do irmão Marcelino. Dê aquela graça, aquela bênção especial que ele precisa, Pai amado. Esse homem que o Senhor tem levantado com poder, com autoridade, com sabedoria para nos ensinar. Junto com ele, abençoe também o Edgar, Pai amado, e o Senhor venha capacitá-lo cada dia mais. Deus, e se porventura alguém que está nos ouvindo ou vai nos ouvir, Pai amado, eu quero pedir que haja um poder sobrenatural na vida de cada um. Se alguém precisar de uma cura, que haja cura. Se alguém precisar de uma libertação, que haja libertação. Se alguém necessita de um milagre, que haja milagre. Obrigado, Deus amado, por essa Escola Bíblica Dominical. Nos abençoe e nos guarde. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e nosso Pai, a eterna e bendita consolação do Espírito Santo de Deus, esteja sobre todos nós agora e para sempre. Amém. Amém. Shalom Adonai, pastor. Deus abençoe. Até a noite. Amém. Paz do Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe. Fazer aquela macarronada agora com frango. Vamos lá.